Oi gente, tudo bem com vocês? Vim aqui nesse vídeo mostrar alguns livros que me fizeram chorar muito. Eu quis separar algumas listas e fazer algumas listas de livros que eu gostei, que eu já li. E eu vou trazer aqui pra vocês algumas outras listas em breve. E eu decidi começar com essa lista de livros que me fizeram chorar muito. Ultimamente eu tenho evitado ler livros que me fazem chorar, porque eu fico muito mal, gente. Quando eu leio um livro que é muito sensível, que me deixa muito sensível, eu fico muito mal depois. Eu eu absorvo, sabe, toda aquela história, todo aquele sentimento. Então às vezes eu fico mal por dias. Então, ultimamente eu tenho evitado esse tipo de livro, não porque eu não gosto, mas porque eu não quero sofrer. E aí, eu decidi vir aqui compartilhar com você, que não tem esse problema, que quer chorar um pouquinho lendo o livro, alguns dos livros que me fizeram chorar muito. Essa não é uma lista de todos os livros que me fizeram chorar, provavelmente eu vou trazer outros vídeos depois com outros livros que me fizeram chorar, porque tem outros, mas eu quis trazer alguns aqui que me marcaram. O primeiro livro que eu vou falar com vocês é um livro que eu li há muitos anos atrás, mas ele é um dos meus livros prediletos da vida, é um dos meus romances prediletos. Tanto o livro quanto o filme me fez chorar muito. Toda vez que eu assisto de novo o filme, eu sempre choro, que é Querido John, do Nicholas Sparks. Eu acho que eu li esse livro há uns 10 anos atrás, 10, 9 anos atrás, eu não faço ideia. Inclusive, eu tenho ele autografado pelo Nicholas Sparks lá na casa da minha mãe. É um livro que eu não me desfiz, porque tem autógrafo do Nicholas Sparks, que eu consegui numa Bienal do Rio, que teve em 2013, eu acho, não lembro. Mas eu guardo com muito carinho. Eu fiquei horas naquela fila para conseguir esse autógrafo. Mas enfim, ele me marcou demais. É um livro que conta a história de um soldado aqui dos Estados Unidos, e ele conhece no verão uma menina que tá passando pela cidade dele ali, que foi fazer um trabalho voluntário. Eles começam um romance e tal. Só que, gente, é uma história tão triste, tipo assim, eu sofro tanto. E o pior pra mim é o final, porque o final não é um final. Tipo assim, o final te deixa com várias possibilidades de tentar descobrir o que aconteceu com aquelas duas pessoas, sabe? Eles sofreram tantos desencontros na vida deles que, tipo assim, eu queria que pelo menos terminasse com um final que te deixasse em paz. Mas o final não te dá paz, porque abre um leque de possibilidades da sua imaginação e que você nunca vai saber o que aconteceu com eles, sabe? Então, assim, os livros do Nicholas Sparks, eles geralmente me fazem chorar. Geralmente são livros tristes. Tem muitos livros dele que eu amo. Eu sei que hoje em dia muita gente não lê mais os livros dele. Eu também não leio hoje em dia muitos dos livros que ele já lançou recentemente. Mas tem muitos livros antigos que eu amo muito, que eu sou apaixonada. E com certeza, Querido John é um dos meus favoritos dele e é um dos meus favoritos da vida e que me fez chorar demais. O próximo livro que eu vou falar é um livro muito conhecido, que com certeza todo mundo que leu chorou, que é A Culpa das Estrelas, do John Green. Eu li esse livro também há muito tempo atrás, eu não faço nem ideia, talvez tenha sido há uns 8, 7 anos atrás. E a história, né, quem não conhece, eu acho que todo mundo conhece, mas é a história de uma menina que ela tem uma doença, eu acho que é um câncer, gente, agora não tô lembrando, mas eu acho que é câncer que ela tem. E ela tá lutando por essa doença e tal, então a gente aí vai conhecer a luta dela por essa doença e também a história de amor dela com outro menino que também tem uma doença. E aí a gente vai ali sofrendo com eles durante essa história toda e vai vendo a luta desses dois adolescentes, sabe, enfrentando essas doenças que eles têm na vida deles e mostrando a força deles. E o final, assim, é avassalador, porque eu acho que todo mundo que começou a ler esse livro não imaginava que ele terminaria do jeito que ele termina. É de partir o coração de qualquer pessoa, tanto o filme quanto o livro. Eu gosto muito do filme, geralmente eu não gosto muito dos filmes que fazem dos livros que eu amo, mas esse filme eu achei que foi bem fiel, é uma história de arrasar qualquer um. Um outro livro que eu li, na verdade, ano passado, é o Beleza Perdida. Muita gente indicava esse livro, eu já tinha visto muitas pessoas falarem dele. No início, assim, eu não tinha muita vontade de ler. É que um dia eu tava sem muita coisa pra ler, eu tava numa ressaca. Falei, vou ler esse livro aqui. E peguei, assim, pra ler do nada, sem muita intenção. E, gente, virou um dos meus livros prediletos. Esse livro conta a história de um menino, que ele era um jogador popular na escola, e uma menina que ela era nerd, assim, ninguém dava atenção pra ela e tal. Ela era feinha ali, o patinho feio da escola. O que acontece é que esse menino, ele acaba se alistando pra ir pra guerra, e ele vai pra guerra com alguns de seus amigos. E
essa menina continua lá na cidade pequena deles, que eles foram criados e tal. Acontece uma tragédia na guerra e esse menino volta cheio de cicatrizes, tanto internas quanto externas, para a cidade deles. E aí a gente vai ver esse menino se fechando pro mundo, se fechando pra vida. E essa menina que sempre gostou dele, que sempre achou ele um cara interessante e tudo mais, mas que ninguém nunca ligou pra ela, tentando ali criar algum tipo de laço com ele, tentando tirar ele dessa concha, desse casulo que ele se enfiou. E a gente vai conhecer a história de amor desses dois, a história de outros personagens que estão ali nessa história, que também mexem com a gente. É uma história tão bonita, uma história tão sensível, tão pura, que eu amo esse livro. Também é um livro que me fez chorar demais, demais. Não só no fim, é um livro que me fez chorar em algumas partes durante o livro, que fazem assim, mexem com você. E eu amei, apesar de ter me feito sofrer muito. O próximo livro que eu vou falar aqui pra vocês é um livro que eu fiz até resenha. Eu não sei se eu já postei aqui ou se eu vou postar em breve, mas que é Raio de Sol. Eu li esse livro esse ano. Eu deixo aqui nos cards também na descrição pra vocês irem lá ver a resenha desse livro, entender um pouco mais sobre essa história. Eu peguei ele, eu não lembro se eu peguei ele não sabendo muito da história, mas eu vi umas pessoas indicando assim, falei, vou ler esse livro aqui. Achei interessante, sim. Eu gosto de livro New Adult e tal. Ele é um New Adult. Falei, vou ler esse livro. E, gente, me surpreendeu tanto. É a história de uma menina, né? Uma universitária, que ela vai pra universidade. Ela é uma pessoa super alta astral. Ela vê o mundo, assim, só o lado positivo. Ela tenta ver o lado positivo de todas as coisas. É uma pessoa, assim, super otimista e tal. E ela conhece um cara ali que trabalha perto da faculdade. Eles começam a interagir, mas ela não quer se envolver muito. Ele também tem um segredo da vida dele que ninguém sabe. Ela tem um relacionamento muito próximo com o melhor amigo dela. Só que esse cara acaba achando que eles têm um relacionamento mais íntimo, só que não é, eles são só amigos mesmo. Só que a gente vai descobrir que essa menina tem um segredo, que essa menina tem uma coisa na vida dela que é muito importante, que muita gente não sabe. E aí a gente vai morrer de sofrer junto com esses personagens. É um livro, assim, avassalador, avassalador. Eu fiquei, assim, encantada como ela vê a vida, a forma como essa personagem enxerga as coisas, leva a vida dela, o otimismo, sabe? O alto astral dessa personagem. Eu acho que foi um dos livros que eu mais chorei. Eu acho que eu chorei, assim, por horas e fiquei pensando nesse livro por dias e dias e dias. É um livro arrasador também, arrasador. É uma história muito bonita, mas acabou comigo. E o último livro dessa lista é o livro Proibido. Esse livro é um livro polêmico. Ele é um livro ali sobre dois irmãos, sobre o relacionamento de dois irmãos. Muita gente assim não gosta desse livro, não entende o livro, mas se você for ler o livro, você precisa ir ler esse livro com a mente bem aberta, sem preconceitos, e ler esse livro e entender que existem realidades muito diferentes da nossa. Eu não quero aqui normalizar nada, tá? Mas eu acho que a gente precisa abrir a mente para algumas coisas. E como eu sempre digo, a gente precisa também separar ficção da realidade. Então, assim, se você tiver interesse, se ainda não leu e for ler esse livro, saiba que você precisa ir com a mente aberta e se preparar para sofrer e chorar nesse livro. Porque eu fui sem me preparar muito, sabe? Eu fui ler o livro assim sem me preparar muito. Eu confesso que algumas coisas, em alguns momentos, eu fiquei surpreendida, assim, fiquei um pouco chocada, mas como eu disse, eu parava e eu tentava refletir, eu tentava entender que o mundo ele é muito grande, o mundo ele é muito vasto, existem realidades e existem vidas muito diferentes da minha, da sua, da nossa, e que eu precisava ter a mente mais aberta, óbvio que pensar com racionalidade, mas também tentar me colocar no lugar daquelas pessoas naquela história. Eu acho que foi um livro que, apesar de ter me feito chorar, ele também me deixou assim muito reflexiva sobre o mundo, sobre a vida, sobre a realidade de outras pessoas, e eu acho que eu fiquei um pouco em choque quando terminei de ler esse livro. Ele me deixou assim bem impactada, não só pela história em si, de ser uma história entre dois irmãos, mas por outras coisas, por outros problemas do sistema, pela negligência de alguns pais, pela negligência que algumas crianças passam com relação aos pais, com relação ao sistema, e o tanto de sofrimento que tantas crianças vivem nesse mundo. Mas é um livro que acabou comigo de várias formas. Acabou. Se você tiver o coração aberto para se entregar a essa história, eu acho que vale muito a pena ler esse livro também. Bom, gente, esses foram alguns livros aí que eu já li na minha vida, que acabaram comigo, que me fizeram chorar
demais, demais, demais. Se você já leu algum desses livros e também chorou, me diz aqui qual foi o que você mais chorou. Qual foi o livro que você leu na sua vida que mais te fez chorar, que mais te deixou sensibilizada. Eu quero muito saber, porque tem livros que eu sei que vão me fazer chorar e que eu quero ler um dia, mas eu ainda não tive coragem. Se você tem algum livro de chorar que você gostou muito, você me indica, deixa aqui nos comentários que eu quero saber, que eu vou colocar na minha lista para quando eu tiver coragem ir lá ler e chorar um pouquinho mais, tá bom? Obrigada, gente, por assistirem esse vídeo. Se puderem se inscrever aqui no canal, eu agradeço demais. A gente tem vídeo toda semana e eu espero vocês aqui no próximo vídeo. Um beijo, tchau, tchau!